Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que estejam todos bem. Vamos abordar um tema muito importante que diz respeito à crença e ao conceito de religião. Falar sobre crença é muito importante e é de suma importância a gente entender com exatidão a nossa crença. A gente ter a plena convicção sobre a crença verdadeira. Porque a nossa adoração, a nossa conduta, as nossas boas ações, elas devem estar embasadas sobre um alicerce sólido. E esse alicerce é a crença. Pode ser que uma pessoa tenha uma adoração exemplar, uma conduta excelente, porém tem um deslize, um erro gravíssimo na sua crença, que faz com que essa adoração seja invalidada. A nossa religião é a religião de Deus Altíssimo seja. Não é simplesmente um conceito que se fala, uma filosofia humana. A religião de Deus Altíssimo seja é a orientação dele ao ser humano. Então, essa orientação deve ser bem entendida em seus pormenores e detalhes, em sua crença, em sua prática, a adoração, a conduta, em todos os seus diversos assuntos. Quem não tiver tempo de me ouvir durante alguns minutos, pode pausar, voltar, ouvir depois. O vídeo ele está gravado, chegou até você, alhamdulillah, mas eu vou falar em detalhes sobre um assunto importantíssimo. Então quem não tem tempo, pode ouvir depois. Pode pausar aí e retorna depois. Com certeza a maioria dos que me ouvem já leram ou já ouviram alguém falar o termo as três religiões monoteístas, ou dizem as religiões abraâmicas, as religiões que são relacionadas a Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Na língua árabe é utilizado o termo al-adyan as-samawiyya, traduzindo literalmente as religiões celestiais, ou seja, que são religiões que têm origem no céu, ou seja, são revelação de Deus Altíssimo seja ao ser humano. A pergunta: é correto falar isso? É correto eu dizer existem três religiões monoteístas? É correto eu dizer religiões celestiais? Se não é correto, qual é o correto? Em primeiro lugar, devemos ter a plena convicção de que aquilo que temos de crença é baseado no Alcorão Sagrado, na palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, do mensageiro de Deus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que explicou a crença, que falou sobre a crença. E se a gente lê os textos onde Deus orienta sobre a sua religião, onde Deus Altíssimo seja denomina a sua religião, onde Deus Altíssimo seja cita aqueles que seguiram a sua religião, nós retornamos a esses textos e aí nós construímos o nosso conceito sobre religião. Então, o conceito correto é dizer o monoteísmo, a religião monoteísta. E falar três religiões monoteístas confunde a pessoa que nos ouve, confunde inclusive os muçulmanos. E se entende por algumas pessoas entendem que são três religiões que são monoteístas atualmente e que estão corretas, estão em pé de igualdade no que diz respeito
a sua origem, a sua relação com Deus Altíssimo seja. Então, isso confunde as pessoas. Então, eu digo, e vou mostrar por quê, eu digo, é errado dizer 3 religiões monoteístas. O correto é dizer, a religião de Deus é uma só. A religião de Deus é a submissão a Ele e se subordinar aos seus ensinamentos, às suas orientações, aos seus mandamentos. Resumindo, a submissão à orientação de Deus e obediência à sua lei. Essa é a religião de Deus. Outra denominação é dizer monoteísmo, ou seja, a religião de Deus é adorar somente a Ele. E a sua religião Deus denominou Islã, que é exatamente o significado disso que eu falei. A submissão à orientação de Deus e obediência à sua lei. Isso que significa Islã. Vem de al-istislam, ou seja, se entregar. Hoje, na língua árabe, se alguém chega até outro e diz para ele istaslim, olha a pronúncia, istaslim, ou seja, entregue-se. Se for no caso de um assalto, o cidadão diz, se entrega. Aí ele fala, istaslamtu, eu me entrego. Eu me rendo. Então, o que acontece é você se render, você se entregar, se submeter à orientação de Deus. Então, por que é dito 3 religiões monoteístas? Porque os 3 principais mensageiros citados até os dias de hoje e a quem foram reveladas mensagens, vamos falar a denominação que é dita em árabe, mensagens celestiais, Risalat Samawiyya. Esses mensageiros quem são? São Moisés, Jesus, Muhammad. A Moisés, Deus revelou a Torá. A Jesus, Deus revelou o Evangelho. E a Muhammad, Deus revelou o Alcorão. Então, nós não dizemos que Deus revelou o judaísmo a Moisés, ou que Moisés ou que Abraão fundou o judaísmo, sendo esta uma religião monoteísta. Errado. E nós não dizemos que Deus Altíssimo seja revelou a Jesus o cristianismo, ou que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, fundou o cristianismo. Da mesma maneira, não dizemos que Deus Altíssimo seja revelou o islamismo somente a Muhammad, ou que Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, fundou o islamismo. A religião de Deus é uma, é o monoteísmo, é a submissão à orientação dele e a obediência à sua lei. E esta religião, o monoteísmo e a submissão a ele e o Islã em árabe é al-Islam. Essa religião foi revelada a Moisés. Esta mesma religião foi revelada a Jesus. Essa mesma religião foi revelada a Muhammad. A religião de Deus é uma e ela é revelada a todos os seus mensageiros, desde a criação do ser humano até o último dos mensageiros que Deus enviou, que é Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Adão, consideramos ele como muçulmano, ou seja, ele é submisso a Deus. Por exemplo, ninguém diz que Adão tinha uma religião cujo nome era ismo, alguma coisa ismo. Não tem. Por exemplo, Noé. Qual é a religião com a qual Noé foi enviado? Qual é a religião com a qual ele orientou o seu povo? E aí, quando eles não atenderam, houve o dilúvio e acabou se salvando somente aqueles que entraram na arca. Qual é a religião dele? Monoteísmo. Ou seja, adorar somente a Deus. Submissão a Deus. Al-Islam. Qual é a religião de Abraão?
Abraão não fundou uma religião chamada judaísmo. O ser humano se denominou judeu. Outros seres humanos se denominaram cristãos. Agora, quando nos denominamos muçulmanos, significa submissos a Deus. Não que somos seguidores de uma religião fundada por um homem chamado Maomé. Esse é um conceito errado que é citado. E aí eu chamo a atenção. Quando eu digo é um conceito errado que é citado, às vezes o muçulmano está a citar esse conceito errado e entende de maneira errada dessa forma. Eu vou citar uma frase que eu li, que é escrita e apresentada por um muçulmano que ensina a religião. Por exemplo, ele disse assim: o muçulmano crê nas 3 religiões monoteístas. Isso é um erro hediondo. A gente pode até dizer é um crime isso. Porque a pessoa que está a ouvir isso da boca de um muçulmano está a dizer, opa, então o muçulmano crê no judaísmo, crê no cristianismo. E aí a pessoa que ouve entende que o muçulmano crê no judaísmo, no cristianismo, da maneira que tais religiões existem hoje, da maneira que elas existem nos dias de hoje. Por exemplo, o cristão adorando a Jesus Cristo, o cristão dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o judeu dizendo que é o povo escolhido de Deus, e assim por diante. Enfim, e também faz a pessoa acreditar que tudo aquilo que o cristão tem na Bíblia atualmente, o muçulmano também compartilha. E faz também a pessoa entender que tudo aquilo que o judeu tem em sua religião, ou tem na Torá, ou tem em sua lei, também o muçulmano compartilha igual. Então, devemos ser muito atenciosos a isso. Não se diz dessa maneira. Se diz, o correto é dizer, a religião de Deus é a submissão à orientação dele. Você pode denominar monoteísmo no sentido de que só Deus merece adoração, ninguém nem nada além dele merece ser adorado. Essa é a religião de Deus. Depois que qualquer um dos mensageiros trouxe essa religião, acabou sendo fundada uma outra denominação que é a alteração daquilo que tal mensageiro deixou. O cristianismo é a alteração daquilo que Jesus deixou de monoteísmo. O judaísmo é a alteração daquilo que Moisés deixou de monoteísmo. Vamos ler os versículos. Deus Altíssimo seja diz em Surat Ali Imran, o versículo é o número 19. A religião. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. O início do versículo é assim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. A religião para Deus é o Islã. A religião para Deus é a submissão a Ele. Depois, Deus Altíssimo seja diz: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ok, a religião para Deus é o Islã. E as outras religiões que existem e são relacionadas, são atribuídas aos mensageiros. Aí a tradução do resto do versículo. E aqueles a quem concedemos o livro, que é em árabe Ahlul Kitab, adeptos do livro, são judeus e cristãos. Ou seja, são aqueles que têm uma religião que em sua origem é o Islã, é o monoteísmo. Porém, depois disso, aconteceram alterações. Então, aqueles a quem concedemos o livro anteriormente, somente divergiram por soberba, baghyan bainahum, e por divergência, discrepância entre eles. Então vou repetir. A religião para Deus é o Islã.
E aqueles a quem concedemos o livro anteriormente somente divergiram por soberba entre eles e discrepância que aconteceu entre eles, depois que lhes chegou al-ilm, depois que lhes chegou o conhecimento, ou seja, depois que chegou a revelação de Deus, e eles a conheceram, e eles a entenderam, depois eles divergiram. Depois de tal profeta não estar mais entre eles, por exemplo, eles acabaram por criar outras denominações. A primeira geração passou para a segunda geração ensinou às outras gerações de maneira errada, e foram estabelecidos os ensinamentos que não são dos profetas, dos mensageiros. E depois Deus Altíssimo sela o versículo dizendo: وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. E quem descrer nos versículos de Deus ou nos sinais de Deus, Allah subhanahu wa ta'ala é rápido em ajustar contas. Esse é o versículo 19 da Sura 3, Surat Ali Imran. Nessa Sura, Deus Altíssimo fala muito sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, e cita a história do nascimento de Jesus, a história da Virgem Maria, de Zacarias. Em outros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala, ao citar as histórias de alguns mensageiros que ele enviou antes de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, cita como a religião com a qual ele enviou a esses mensageiros é o Islã. É o Islã. É a submissão a Deus Altíssimo seja. Vamos ler versículos nos quais Deus Altíssimo seja cita a história de alguns dos mensageiros que ele enviou, quando eles falaram aos seus povos que religião eles apresentaram. Vamos lá. Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, é o profeta que é mais citado no Alcorão Sagrado. E Deus Altíssimo seja, em um dos versículos onde cita a história de Moisés, diz assim: Surat Yunus, a surata de Jonas, versículo 84. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Em língua árabe, إن كنتم مسلمين. Muslim é o que traduzimos como muçulmano, é o que traduzimos como submisso a Deus. Ou seja, ele disse para eles, e Moisés disse, Deus Altíssimo seja diz no versículo, e Musa, alayhi salam, Moisés disse: ó meu povo, se vocês realmente creem em Allah, ó meu povo, se vocês realmente creem em Deus, fa'alayhi tawakkalu, então confiem nele, se sois muçulmanos, se sois muslimin, se sois submissos a ele. Então, o termo é a submissão a Deus. A religião é a submissão a Deus. Al-Islam. Al-Islam, quem segue o Islam, muslim. Aí ele disse para eles, in kuntum muslimin. A submissão a Deus. Quem segue a religião que é a submissão a Deus é submisso. Então ele disse para eles, se soides submissos. Então, estou usando diversos termos para a gente entender com exatidão. Não é questão de dizer assim, muslimin, muçulmanos, e vamos. E aí depois alguém chega e cita para você 3 religiões monoteístas, e você absorve aquilo no seu coração. Jesus era cristão, fundou o cristianismo. Fundou o cristianismo? É esse o conceito de religião do muçulmano? Nós cremos nas 3 religiões monoteístas? É assim? É o nosso conceito? Não. O nosso conceito é que a religião de Deus é uma só. E aquilo que existem ou existiram de denominações, de religiões que são atribuídas a Deus, é o ser humano que criou. É o ser humano que fundou. Isso sem falar sobre as filosofias humanas que não têm relação nenhuma
com a revelação. A gente está a falar só sobre as religiões cuja origem é a revelação. A origem é a revelação de Deus. Porém, depois foram alteradas e misturadas com a palavra do homem. Hoje, com todo o respeito, o cristão conhece bem. Ele fala que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Porém, a Bíblia Sagrada, o cristão mesmo reconhece, sabe e crê que são escritos de seres humanos. Aí acrescentaram que eles são inspirados por Deus. Porém, muitos daqueles que são os escritores da Bíblia ou são desconhecidos, ou são pessoas que nem tiveram contato com Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Outro versículo. O primeiro versículo que citamos, Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. O segundo versículo, Noé, que a paz de Deus esteja com ele. Quando ele fala ao seu povo, ele diz assim: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sura Yunus, versículo 72. Sura de Jonas, versículo 72. Noé disse para eles: e fui ordenado a ser um dos muslimin, a ser um dos muçulmanos, a ser um dos submissos a Deus Altíssimo seja. Outro versículo sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. A religião de Jesus é o Islã, é a submissão a Deus, é o puro monoteísmo. O versículo a ser citado, Al-Imran, que é a Sura 3, versículo 52. Allah subhanahu wa ta'ala disse assim: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. O resumo do versículo, a tradução aproximada: quando Jesus percebeu que haverá descrença entre eles, ele disse: quem irá ser o meu socorredor perante Deus? Man ansari ila Allah. Aí os discípulos disseram: Nahnu ansarullah. Nós somos aqueles que são os apoiadores de ti perante Deus. Ou os apoiadores de Deus. Ansarullah. Aí disseram: cremos em Deus e testemunhe que somos muslimin, que somos muçulmanos. Então, eles disseram que os discípulos de Jesus responderam a Jesus e disseram: nós cremos em Deus e somos a Ele muçulmanos. Nós cremos em Deus e somos a Ele muçulmanos. Então, isso é repetido muito no Alcorão. Al-Islam, Muslimin. Por exemplo, sobre Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Em Surat al-Baqarah, Deus Altíssimo seja cita o nome de Abraão e o nome dos profetas que são seus descendentes. Inclusive, todos os profetas que vêm depois de Abraão são descendentes dele, porque ele é o patriarca dos profetas. Todos descendem dele, porque um dos filhos dele, Isaac. Os profetas dos filhos de Israel são todos descendentes de Isaac, filho de Abraão. Isaac, o filho dele, Jacó. Jacó é Israel, que a paz de Deus esteja com ele. E entre os seus filhos havia aqueles que também foram agraciados com a profecia. Então Deus Altíssimo seja diz sobre Abraão e sobre Jacó. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Vejam o termo de novo: submissos a Deus, muslimun. A tradução aproximada: e Abraão recomendou aos seus filhos, e Abraão recomendou aos seus filhos,
E da mesma maneira, Jacó também deu a mesma recomendação aos seus filhos. Qual foi a recomendação? Inna Allah astafa lakumuddin. Deus elegeu para vós a religião. Portanto, não morram senão como muçulmanos, como submissos a ele. Ou seja, estejam durante as vossas vidas em submissão a ele, e quando chegar a hora de vossa morte, vocês devem morrer estando submissos a ele, sendo muçulmanos. Então, essas foram algumas palavras para a gente corrigir este conceito errado, que é dizer que existem 3 religiões monoteístas. E aí, isso confunde a pessoa que ouve, confunde inclusive o muçulmano, que acaba por entender, as pessoas que ouvem isso acabam por entender que existem 3 religiões monoteístas, todas elas representam o monoteísmo. Então, qual que é o certo? Em resumo, dizemos, o certo é dizer, existe uma religião monoteísta, e a partir dessa religião monoteísta acabou por serem criadas religiões que o homem, o ser humano, mal entendeu e denominou com as denominações que ele inventou. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.